nos assentados, mas com total referência à palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Agora nós temos a tecnologia em nosso favor, né? Diz assim a palavra do Senhor: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Um versículo bem pequenininho. Quem está falando essa palavra, gente? Quem sabe aí? Quem? Paulo, né? Exatamente, apóstolo Paulo que está falando. Sejam meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo. Então, se ele tem uma referência, ele pega essa referência que ele tem e transmite para aqueles que querem seguir. E aí, nesse mundo digital que nós estamos inseridos, a gente vai tratar um pouco sobre esses assuntos, né? A gente, não sei se todo mundo tem Instagram aí? Quem não tem? Marcos Teodoro ainda é analógico, né? Ele ainda está na parte do analógico. Mas é uma questão muito interessante, porque a gente percebe que é uma ferramenta. Às vezes eu, por exemplo, em casa não tenho mais TV aberta. Tem, mas a gente nem vê. Então todas as notícias, a gente acompanha as coisas pelas redes sociais, entra no site, a gente verifica. O celular hoje é muito prático para isso. Então, às vezes a gente entra pelo clique e a gente já sabe de tudo. Né? Então, às vezes tem alguma notícia assim, aconteceu alguma tragédia, aconteceu alguma conquista, algo aconteceu. Se você entrar nas redes sociais rapidamente, você vai saber o que está acontecendo. Você fica inteirado de todos os assuntos. E eu não digo só assuntos dentro do nosso Brasil, eu digo a nível mundial. Não é? Então a gente consegue ter esse acesso. Para você, países que não têm essa liberdade, como a Coreia do Sul, a China, a Coreia do Norte, a China, eles não têm essa liberdade. Amados, como nós vimos aqui, nós podemos tirar alguma coisa dentro desse texto da seguinte forma. Podemos perceber o poder da influência. Se nós pudéssemos dar um tema, né, dessa pregação, nós colocaríamos aí o poder da influência. E nós sabemos que a influência ela pode ser tanto positiva como negativamente. Então, a gente percebe que, independente do resultado que ela vai ter, a influência ela vai ser feita. Não é verdade? E Paulo ele fala assim: sede meus imitadores, porque assim como eu sou de Cristo. Se nós temos temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós sabemos então que é uma influência boa, positiva. E aí nós temos que tirar algumas histórias, algumas lições diante disso, que o próprio Paulo nos diz. Eu gosto muito de ir no foco da palavra. Influenciar é uma palavra que diz que é exercer a ação, uma ação psicológica, uma ascendência sobre algo ou alguém, ou alguma coisa, ou deixar de subjugar-se por essa ação. Isso é uma das explicações, né? O outro que fala, um homem capaz de, né? Então ele é capaz de fazer algo. E uma outra, causar ou sofrer uma modificação física ou intelectual. E eu penso aqui também a influência espiritual. Então, o influenciar está relacionado a isso. E se nós percebermos como isso é interessante, quando nós paramos para analisar a questão digital, nós percebemos que temos influência digital, né, os blogueiros, né, que algumas pessoas chamam, e é interessante que isso é uma coisa que está muito evidente hoje. O influência digital é capaz de persuadir um grande número de pessoas em prol de alguma coisa, seja para adquirir alguma marca, seja para tomar algum tipo de iniciativa com relação à sua alimentação, seja para mudar algum estilo de vida. Quem nunca abriu o seu Instagram, ou se deparou com o seu Facebook, para quem utiliza também, ainda vou mais atrás, né? Talvez o Marcos do Orkut talvez tenha usado. Usou? O Orkut ele usou. Então, para quem utilizava, isso era muito comum, né? As pessoas utilizarem as redes sociais para poder influenciar, compartilhar um pouco do seu dia a dia, e assim a gente perceber uma abrangência no sentido de uma ação em cima daquelas pessoas. Pensando na relevância desse assunto, nós vimos aqui algumas coisas que falam sobre isso, o que é uma influência, seja ele digital ou seja ele analógico, né? Ele forma opiniões sobre qualquer tipo de assunto, e a gente percebe que isso até na política hoje está muito gritante, né? A política hoje você percebe que ali nas redes sociais está muito forte, e acaba até tendo alguns rachos, mas
acho que a pessoa que ela não quer ficar mais neutra, eu acho que é interessante, às vezes, como eu falava antigamente, futebol, política e religião não se discute. Eu acho que a gente tem que discutir religião no sentido de levar a pessoa ao caminho da salvação, porque nós sabemos que nós seguimos o evangelho verdadeiro. Então nós temos que entender dessa palavra libertadora, discutirmos sim, não a ponto de brigarmos, mas a ponto de revelar Cristo para essas pessoas. Por isso que nós temos que pedir a palavra de Deus, maneje bem a palavra da verdade, né? Para que você não tenha que se envergonhar. Então, amados, o influência digital ele tem essa questão. E há alguns anos, desde 2005, mais ou menos, começou o Orkut. E o Instagram hoje é uma das principais ferramentas, juntamente no YouTube. O YouTube também, tem os YouTubers, né, que são as pessoas que fazem essa questão de influência. E aí, está falando aqui que 96% dos usuários dessas redes, eles estão inscritos em algum canal de algum influenciador de renome. Dentre eles, eu separei alguns. Por exemplo, mundialmente, hoje a pessoa que tem mais seguidores no Instagram é o Cristiano Ronaldo. Ele tem 439 milhões de seguidores. Pega aí 2 vezes mais a população do Brasil. Então é como se o Brasil inteiro 2 vezes seguisse ele diariamente ali nas redes sociais. Aí só em termos de curiosidade, o Lionel Messi, né, tem 325, aí pegando uma outra que seria uma cantora Ariana Grande, né? Cantora, né? Grande, essa mocinha. Ela tem 308 milhões de seguidores. Dentro do Brasil, qual o brasileiro que tem mais seguidores? O Neymar Júnior, ele tem 202 milhões de seguidores. Aí o Ronaldinho Gaúcho, não, o Ronaldinho ele tem 71 mil. Aí a gente começa a ver outras pessoas, por exemplo, a Anitta, ela tem 63 milhões de seguidores. E aí, só para termos de curiosidade, o Whindersson Nunes tem 58 milhões de seguidores. Já que nós estamos falando de religião, estamos falando de evangelho, estamos falando de Deus, estamos falando de lado espiritual, quem são as pessoas espirituais no sentido gospel, né, que estão nos influenciando também? O primeiro influência de maior seguidores é o padre Fábio de Mello. Ele tem 25 milhões de seguidores. E seguido dele tem o pastor David Leonardo, com 10 milhões de seguidores, depois Cláudio Duarte, com 6 milhões de seguidores. E aí vem os outros, por exemplo, André Valadão, ele tem uma pegada mais engraçada, né, mais cômica ali, ele tem 5 milhões de seguidores. E a Bênção da Cassiane tem 4 milhões de seguidores. Então a gente vai vendo aí algumas pessoas que fazem essa influência. Mas no meu caso, eu estava, inclusive essa palavra, o senhor estava falando comigo quando a pastora estava lendo o texto de 2 Timóteo. Ela leu, né, acho que se não me engano foi no ano passado, que ela pregou ali no comecinho, quando ele falava sobre a preocupação dele com Timóteo, né? Então, se nós tivéssemos Paulo hoje, nós poderíamos dizer que abaixo de Jesus, né, que Jesus foi um dos maiores influenciadores, a ponto de ter os seus discípulos ali, fiéis, que seguiam a ele. O apóstolo Paulo também, hoje, ele seria um grande influência digital, né? Seja ele no físico, como a gente já acompanhou a história de Paulo. Então, a gente pode dizer que o apóstolo Paulo foi um cristão mais influente que já existiu após Jesus. Foi ele que disseminou o evangelho a todos os gentios ali. E era uma chamada para ele. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele sempre tinha uma questão de tratar diversos assuntos. Então ele pegava o que eles estavam vivendo, contextualizava e fazia a anunciação do evangelho. Além de ele pregar aos gentios, ele também trazia uma consciência tranquila para que as pessoas pudessem guardar o quê? A sua fé. E não somente esperar o prêmio dos vencedores. Isso está falando lá em 2 Timóteo 4, de 7 a 8. No capítulo 1, quando ele começa a falar, ele dá uma exaltação de fé para Timóteo, mas ele começa também a falar sobre a preocupação que ele tem com Timóteo. E ele fala o quê? Timóteo, reavive o dom do Espírito Santo que há em ti. Então, nós começamos a perceber que o influenciador, ele não está preocupado apenas de fazer sucesso. Ele não está preocupado com isso. O apóstolo Paulo estava preso aqui.
Então ele não estava preocupado com o que seria o seu futuro. Ele podia estar pensando, ó, a vida, ó, céus, né, reclamando, eu estou preso aqui, estou em cárcere. Mas ele estava preocupado com a vida espiritual do apóstolo de Timóteo. Primeiramente porque o Timóteo seria que ia levar o bastão à frente. Né? Ele estaria à frente anúncio do Evangelho aos gentios. Então ele tinha uma preocupação específica com o seu pupilo na fé. E ele orienta esse jovem pastor, apesar de ele já ter sido influenciado anteriormente por quem? Pela sua mãe e pela sua avó. Então é interessante que nós começamos a perceber que tal pai, tal filho, às vezes a gente escuta, né, esse provérbios, né? E isso realmente é verdade. Vamos lá, nós temos uma influência sobre os nossos filhos. Às vezes, se nós analisarmos o nosso colégio, desde o comecinho, desde o primeiro grau, né? A primeira coisa que a gente faz quando reúne os alunos é escolher um representante, não é? Acho que eu falo que representante, agora foi eleito representante lá na sala do CIL. E eu também já fui representante da minha sala. A pastora deve ter cansada de ser representante na sala de aula. Então a gente acaba que a gente escolhe algumas pessoas para nos representar. Então isso acaba que já é uma espécie de uma influência, um líder. Então o líder, ele também é uma influência. E aqui, o apóstolo Paulo, eles já estavam chamando Timóteo, apesar de conhecer a sua fé, mas ele estava crescendo diariamente através da vivência com Paulo. E daí nós tiramos mais uma lição. Se Paulo era o influencer e Timóteo era o seu seguidor, então existia uma estreita comunhão entre eles. Não é verdade? Então, para que nós possamos seguir os nossos líderes, nós temos que estreitar a nossa comunhão. Para que nós possamos conhecer mais de Jesus, nós precisamos estreitar a nossa comunhão com Ele. Amém? E como é que eu conheço a Jesus? Ser imitador dele, lendo a sua palavra, meditando na palavra da verdade. Nós precisamos nos desvencilhar das coisas que nos amarram, que roubam o nosso tempo. A gente sempre está falando sobre isso. E o nosso tempo é muito curto. Hoje a gente fala assim que 24 horas não é mais 24 horas, né? Parece que tem 20 horas apenas, né? Porque já começa o dia, já está anoitecendo, e é comprovadamente, né, cientificamente comprovado que isso está acontecendo mesmo. Os dias estão mais curtos, né? Então nós precisamos remir o nosso tempo para que nós possamos anunciar o Evangelho. Mais cedo eu e João Pedro, nós viemos para a oração, chegamos por volta de 7 horas aqui. Ele pegou meia hora de oração da pastora, estava aqui sozinha, nossa pastora perseverante, e eu cheguei e falei para o João Pedro, está vendo, João Pedro, o que é o compromisso com o Senhor? Não é um compromisso apenas com a igreja, é um compromisso com o Senhor, que ela faz isso porque ela tem um compromisso com Deus, ela é uma seguidora de Jesus, né? Ela decidiu seguir a Cristo, né? Aquela palavra fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a pastora mesmo está fazendo isso diariamente, bem sozinha, não precisava, sem holofotes, vamos dizer assim, sem uma câmera ligada, sem uma live, né? Não tinha ninguém na porta esperando, ela estava sozinha, que é Deus. Eu sei que tem outros irmãos, Marcos agora está sempre vindo, Viviane, a gente está começando a criar essa conduta de querer vir também, e até mesmo para a gente aproveitar esse tempo para que a gente possa sair daqui e fazer o que nós fizemos hoje. E aí depois que finalizou, João Pedro e eu, nós saímos, pegamos as placas, né, ali no carro, né, João Pedro? As plaquinhas ali, né? Tenha calma, né? Jesus confia no Senhor e deixa Deus agir na sua vida. Pegamos essas placas e fomos lá para o parque do bosque. Para nossa surpresa, antes das 8 horas da manhã, o parque já estava assim, ó, lotado de gente. Tinha muita gente mesmo. Umas pessoas fazendo yoga, outras pessoas andando de patins, fazendo aula de patinação. Tinha um grupo fazendo uma gincana, estava tendo uma gincana infantil, muito boa. E nós começamos a andar. Eu olhei para uma caixinha de som, né? E eu botei do lado, parecendo aqueles meninos que andam no metrô, o pessoal fica com raiva, né? Mas eu deixei o som um volume bom. Botei um louvor, botei um Santa Barulho ali, né? E nós estamos cantando músicas conhecidas, músicas que a gente gosta de cantar, louvores ao Senhor, que exalta a grandeza do nosso Deus, que anuncia as boas novas, que fala que o Senhor tem poder para curar, né? Eu coloquei, para me salvar, para me curar, para me mostrar o caminho que eu devo seguir. Pode me usar, Senhor, como tu bem queres, né? Abre o meu coração. Olha a música que a gente está mandando. E essa música, deixa eu cair uma. Eu estava passando, a pastora comentou sobre isso. Às vezes a gente está no mercado e a gente escuta uma música de fundo. E a gente não percebe que está cantarolando essa música sem querer. O poder da influência. Então, aonde nós estamos inseridos, nós somos influenciados. E aí cabe mais uma pergunta: aonde nós estamos? Quais são os lugares que nós estamos frequentando? O que nós temos acessado nas nossas redes sociais?
O que eu tenho visto nos rios, né? Às vezes tem os rios lá no TikTok, né? Tem até uma musiquinha que eu falei pro seu pai cantar aqui na igreja. Ela fala assim: meu TikTok é de Jesus, o Facebook é de Jesus, no Instagram eu utilizo para evangelizar, é um forrozinho, piseiro. Eu falei que seu pai para cantar, eu falei que ia tocar. Então, a gente tem que usar as redes sociais a nosso favor. E às vezes nós ficamos com vergonha, ficamos tímidos, falamos sobre todos os assuntos, mas quando ele fala do Senhor, nós nos acovardamos. E a palavra do Senhor diz: somente aqueles corajosos herdarão a coroa da vida. Então, mais uma lição: nós temos que ser corajosos, como o apóstolo Paulo. Paulo não tinha medo. Ele chegou lá diante da Grécia, lá diante dos gentios, e falou: está vendo esse Deus aí desconhecido? Mas é sobre esse Deus que eu quero falar, né? E contextualizou aqui e começou a pregar. Né? Eu saí com o João Pedro, nós saímos com a plaquinha andando, aí quando a pessoa passava, as pessoas que olhavam para a gente: amém, glória a Deus, né? Os crentes, né, já se identificando, aqueles que não eram, dava bom dia, ia agradecendo, e aquela palavra certamente, quando ela estiver passando por dificuldades, ela vai lembrar: tenha calma, deixa Deus agir, né? Jesus está no controle, e aquela música que eu fui falando. Então aquilo ali é uma forma de evangelismo prático. Nós temos que fazer isso. Às vezes nós estamos tão amarrados em muita parafernálias, aí a gente fica preso. Era só eu, João Pedro, 2 plaquinhas, uma água, uma caixinha de som e os panfletos. E fomos fazer o evangelho. Aí chegou uma senhorinha, parou, esqueci o nome dela. Ela falou assim: vocês são evangélicos? Nós somos. Ela: nossa, que bom. É tão bom poder a gente ver jovens, assim, anunciando. A gente vê que às vezes os jovens acordam sábado, às vezes nem acordam, já viram o dia, né? Estão aí desgastando com as bebidas, com as drogas, com o que não presta, com o que é carnal, com o que é físico. Enquanto o Senhor tem uma novidade de vida, uma vida com abundância, uma água que jorra constantemente, uma água que corre do trono de Deus para nos dar a vida eterna. Então nós temos que nos aproximar do Senhor, nós temos que aproveitar o tempo que está se fitando para anunciar a verdade de Cristo. E nós estamos falando com algumas pessoas, entregamos um panfleto, pedimos para entrar no Instagram: segue lá o Instagram da igreja, né? IDB Sudoeste, segue lá, entregamos a programação, falamos onde era. Tinha algumas pessoas que perguntavam: vocês ficam perto da sala? Eu falei: fica. Então, já tem uma referência. Então, nós temos que fazer, anunciar. Nós temos a promessa para esse ano de crescermos no Senhor. Não para termos números, mas para termos pessoas conquistadas pelo nosso Senhor e Salvador. Nós sabemos que pessoas estão, às vezes, passando por dificuldades na mente, né? Estão passando por problemas financeiros, e as pessoas acabam querendo dar fim às suas vidas. Pessoas com depressão, a depressão tem tomado conta. Nós sabemos que o único que pode preencher esse vazio da depressão é o nosso Senhor Jesus Cristo. A única ferramenta, os remédios, eles auxiliam, né? A decisão da pessoa, sim, a postura, sim, mas se não for o Senhor, esse vazio na alma jamais será preenchido. Então nós temos um Senhor que é uma influência que preenche a nossa alma. Nós temos um apóstolo Paulo que foi uma influência que seguiu a Cristo e teve sua vida totalmente preenchida pelo Senhor. Um homem que era de alto escalão, um homem de muito conhecimento, que perseguia os cristãos até não conhecer o que era. A partir do momento que ele encontra com o Senhor, a sua vida é transformada. E esse é mais um recado que nós temos aqui para passar para a vida de vocês e para aqueles que estão assistindo. Que vocês possam encontrar o Senhor para que a sua vida seja transformada. Amém? Nós temos que estar conectados com Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo vai falando sobre diversas coisas, sobre diversos assuntos. E aí, lá no finalzinho, ele fala assim, desse mesmo texto que a pastora leu: guarde até o fim o bom depósito do Espírito Santo que habita em nós. Amados, às vezes nós, não, eu até falei isso no culto da Maria Rita, na casa da Maria Rita, às vezes nós estamos vivendo de passado, né? Eu vou falar um outro provérbio: quem vive de passado é museu, né? Então nós temos que inovar a presença do Senhor, nós temos que buscar coisas novas, nós temos que ler a palavra de Deus diariamente. Se você ler o versículo hoje, lê ali amanhã, o Senhor vai falar de maneira diferente. Se você escuta uma música hoje, escuta amanhã, o Senhor vai ministrar de maneira diferente. Cheguei lá, já estava lá com o Senhor trovando, passando pano. Aí ela falou assim: pai, dá uma escuta essa música aí. E senti o calor da presença do Espírito Santo de Deus aqui, que eu me arrepiei. E sozinha. E é isso que nós temos que fazer. Quando pudermos falar para a plateia, use essa ferramenta, porque o Senhor realmente, se Ele tem te dado isso, use para que o Senhor alcance vidas. Às vezes você tem essa facilidade, mas se você não tiver, não se preocupe. Continue sendo o Senhor, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade.
seja no seu prédio, seja na fila de banco, né? Aonde você estiver. A gente sai daqui aí, os vizinhos entrando do nosso prédio, né? 2 jovenzinhos, aí eu já peguei, deixei de falar com os irmãos, que às vezes eu sou assim, eu estou falando com um, e de repente já vira as costas e começa a falar com o outro, né? Para não perder a oportunidade. Então, eles estavam passando, já atendo, não, tudo bem, senhora, aqui embora. Sábado vai ter culto aqui dos jovens, vem participar com a gente. Hoje eu tive um monte de gente. Peguei, mandava mensagem para ô rapaz, vai ter mensagem hoje, vai lá. Aí eu falava, não podia ir, não se preocupa não, vou gravar e vou mandar para você, né? Para que você possa ter a palavra do Senhor chegando ao teu lado. Então nós temos essa facilidade de falar de Jesus, nós temos acesso e temos que aproveitar porque ainda podemos fazer isso. Nós temos essa liberdade de expressar o amor de Cristo. E é tão bom, um amor tão verdadeiro, purificador, libertador, né? Se eu fizer um panorama, aquelas pessoas que estavam orando por mim, eu sei que muitos oraram por mim e continuam orando, assim como eu já estou orando pelos irmãos também. É uma escala de força, de união, de fé e fortalecimento. Então, 6, 8 meses atrás, eu certamente estaria em uma outra realidade, sem vida, né? Praticamente em falência física mesmo e certamente falência espiritual. Mas o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, me resgatou das garras do inimigo, me libertou do império do mal. Então Ele tirou tudo aquilo que me afastava dele. Claro que eu tomei a decisão, eu falei, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Senhor, eu preciso me posicionar. Eu quero ter uma constância espiritual. Eu quero seguir a Ti. Eu quero, Senhor, subir para o céu. Porque que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Às vezes nós estamos correndo atrás de tantas coisas que são fúteis, mas esquecemos do Senhor. Que nós devíamos dedicar muito mais nosso tempo aqui do que estarmos, às vezes, trabalhando tanto, esforçando tanto, faculdades, termina uma pós, entra a outra. Senhor, me abençoa no concurso, Senhor, vai, quem não abençoa? Quando abençoa, a pessoa somos da igreja. Senhor, me abençoa com o casamento, no caso, somos da igreja. Senhor, me abençoa com o filho, quando eu tenho um filho, acabou hoje. Então nós não podemos deixar nada roubar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos que avançar diante daquilo que nos está proposto. Fazer como foi falado aqui, guardar até o fim um bom depósito do Espírito Santo. Amado, o Senhor tem uma porção do Espírito Santo para derramar sobre a sua vida nesta noite. Amém? O Senhor tem uma porção do Espírito Santo para derramar na vida daqueles que estão ouvindo. Então nós temos que fazer isso, continuar anunciando o Evangelho de Cristo. Aqui mais um pouco no fundo, ele vai falando assim, que ele foi verdadeiramente gigante na fé cristã. Apesar da sua pequena estatura, ele era um homem que levava o Evangelho de Cristo sem temer. Nós temos que, como diz a música, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar. Eu preciso de você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Glória a Deus. É isso que nós temos que fazer, nós precisamos do Senhor. Às vezes fala assim, mas o mundo está tão egoísta. E a palavra do Senhor já nos dizia isso, que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Mas nós temos um evangelho que vai na contramão deste mundo. Nós temos um evangelho que nos fala assim, eu tenho que receber um X valor em dinheiro. Eu posso tirar R$80 para poder ajudar numa cesta básica, para que famílias possam ser alcançadas. Às vezes eu tenho R$80, mas eu tenho um saco de arroz dentro de casa sobrando. Então eu vou retirar esse saco de arroz e vou doar para alguém. Né? E aí hoje nós estamos aí, já passamos mais de 100 cestas, né, pastor? Só esse período, né? Acho que foi mais ou menos isso, né? Quem acompanha aí? Acho que foi, né? 60 cestas só esse ano. Ano passado foram quantas? Quase 100 cestas. Mas não são apenas cestas. O melhor de tudo é que nós sabemos que não é apenas cestas, não é apenas alimento. É o alimento espiritual que está indo através daquela cesta. Porque além daquele alimento que está sendo dado, existe um grupo orando para que quando aquela cesta chegar nesse lar, não apenas a necessidade física seja preenchida, mas a necessidade espiritual seja absorvida pelo Senhor. E aí nós começamos a ver pessoas testemunhando que foram alcançadas por causa de uma cesta de alimento. Porque o alimento chegou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amados, nós temos que nos engajar cada vez mais. Aí a gente fica falando do vídeo, vamos avivar nossas vidas. O crente avivado, ele investe no vídeo do Senhor. O crente avivado, ele tira tempo para orar. Fala, vou orar aqui. Estou com dificuldade, mas a Sara também está passando por dificuldade. Senhor, abençoa a Sara no seu lado. Abençoa o pai da Sara. Encontra
faz a obra, transforma. Deus tem os filhos do Marcos Carvalho, os filhos do Marcos Carvalho. Deus tem a Thaís, do Marcial, né? E assim a gente vai falando. Deus tem o Rafael, que precisa de uma restauração da sua saúde e de firmar os seus pés. Senhor, tem a Maria Rita, e aí a gente vai começando a orar. Quando vê aquele período de oração que você ficava só pedindo, já se tornou quase uma hora, e você ainda precisa do seu se quebrantando e chorando. É tão bom quando nós estamos aqui nas nossas vigílias, nós começamos a orar por vidas, né? Senhor, envia vida, Senhor, não conhecemos essas pessoas que estão aqui, mas eu quero que o Senhor entre nesses lares, com salvação, com cura, com milagres, ó Deus. Assim como o Senhor fez na minha vida, que essas escamas dos olhos possam cair, porque a palavra do Senhor é libertadora, amados. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? A única palavra que tem o poder de curar, de transformar, é a palavra de Deus. Porque não é uma palavra simples, é a palavra do autor da fé, autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que anunciar este Evangelho. Mas para isso eu preciso viver este Evangelho. Porque a palavra de boca vazia, ela não vai fazer nada. Mas se eu tiver uma vida com Cristo, às vezes eu não preciso nem falar. A pessoa só de olhar já fala. Ali vai o nome de Deus. Eu quero ser dessa forma. Eu quero conhecer esse Evangelho. Eu quero conhecer esse Jesus. Então, amados, para que nós possamos encerrar essa passagem, eu vou ler mais um versículo bíblico com vocês aqui, que está lá em Tessalônicas, a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, de 1 a 7. Quem encontrou aí, conseguiu aí, capítulo 1, amém. Diz assim: Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus por todos vós, mencionando sempre em oração, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus, do nosso Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e na firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconheceis, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós não somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis que tem sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vós falastes imitadores nossos do Senhor e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes, seja na Macedônia e na Acácia. Amados, essa é a palavra do Senhor. Que nós possamos fazer a diferença aonde nós estivermos, seja aqui no Sudoeste, seja no Pará, seja na Catangolândia, seja no Jardim Botânico, seja onde mais? Cruzeiro, Octogonal, Asa Sul, seja na Asa Sul, que o Senhor possa usar a vida de vocês poderosamente, seja no Instagram, seja no Facebook, porque às vezes eu não consigo alcançar uma pessoa que está ali no interior, mas a palavra dita através das redes sociais, através da tecnologia, pode acessar esse coração. Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração neste momento.